Filipe calou-se, como quem já estivesse habituado a cenas como aquelas, e, modificando a expressão fisionômica, exclamou com voz abafada: "É ele!" Célia, metida nos seus trajes estranhos e pobres, não conseguiu dissimular o espanto. No limiar de uma porta ampla, surgia a figura de um velho septuagenário, cujos caracteres fisionômicos apresentavam a mais profunda expressão de convencionalismo e orgulhosa severidade. Vestia-se como um sacerdote romano nos grandes dias dos templos politeístas, e, apoiado uma bengala expressiva, passeava por toda parte olhar fulgurante, como a procurar motivos de irritação e desagrado. "Filipe!" exclamou ele em tom intempestivo. "Mestre!" exclamou o irmão da portaria, com a mais fingida humildade, "apresento-vos o filho de Marinho, que o seu coração de pai não pôde acompanhar até aqui, dada a surpresa da morte em Minturnes." Ouvindo aquele esclarecimento inesperado, Epifânio caminhou para o jovem que lhe era inteiramente desconhecido, pronunciando quase secamente a saudação evangélica, como se for um leão utilizando a legenda de um cordeiro. "Paz em nome do Senhor." Célia respondeu, conforme o seu venerando amigo lhe havia ensinado antes da morte, entregando ao superior da comunidade a carta paternal. Depois de passar rapidamente os olhos pelo pergaminho, Epifânio acentuou com austeridade: "Marinho deve ter morrido com todo o seu idealismo de cigarra." E como se houvera pronunciado aquele conceito tão somente para si mesmo, acrescentou com a sua expressão severa, dirigindo-se à jovem: "Desejas, de fato, permanecer aqui?" "Sim, meu pai", respondeu o suposto rapaz, entre tímido e respeitoso. "Continuar as tradições de meu pai foi sempre o meu desejo desde a infância." Aquele tom humilde agradou a Epifânio, que lhe falou menos agressivo. "Sabes, porém, que a nossa organização é constituída de cristãos convertidos, que possam cooperar em nossos esforços não somente com o valor espiritual, mas também com os recursos financeiros imprescindíveis às nossas realizações? Teu pai não te deixou pecúlio algum, após haver baixado ao sepulcro em Minturnes. Minha herança cifrou-se apenas ao capital indispensável à viagem até Alexandria. Entretanto", acentuou inocentemente, "meu pai revelou-me há tempos que a sua pequena fortuna foi empregada aqui, assegurando-me que a administração da casa saberia acolher-me, recordando seus serviços." "Ora", revidou Epifânio, evidenciando contrariedade, "fortuna por fortuna, todos os que descansam neste retiro tiveram-na no mundo, trazendo seus melhores valores para esta casa. Mas, meu pai", implorou Célia com sincera humildade, "se existem aqui os que descansam, devem existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir a instituição na alguma coisa. Não me negueis a realização de um ideal tanto tempo acariciado." O superior parecia comovido, revidando com ênfase: "Está bem. Farei por ti quanto estiver ao meu alcance." E, mandando Filipe ao interior em busca de um grande livro de apontamentos, iniciou um minucioso interrogatório. "Seu nome?" "O mesmo de meu pai." "Onde nasceu?" "Em Roma." "Onde recebeu o batismo?" "Em Minturnes." E, após as detalhadas inquirições, Epifânio falou-lhe ríspido, investido na sua austera superioridade: "Atendendo à tua vocação e à memória de um velho companheiro, ficarás conosco, laborando nos serviços da casa. Quero, contudo, esclarecer-te que, aqui dentro, faço cumprir rigorosamente o Evangelho do Senhor, de acordo com a minha vontade, inspirada do alto. Depois de muitos anos de experiência, reconheci que o pensamento evangélico terá de organizar-se segundo as leis humanas, ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro. Os cristãos de Roma, como os da Palestina, padecem de uma hipertrofia de liberdade que os leva, instintivamente, à disseminação de todos os absurdos. Aqui, todavia, a disciplina cristã haverá de caracterizar-se pela abdicação total da própria vontade." A jovem escutou-o serenamente, guardando no íntimo as suas impressões particulares de quanto lhe era dado observar, enquanto Epifânio a encaminhava ao interior, apresentando-a aos demais companheiros. Transformada no irmão Marinho, Célia passou a viver a sua vida nova, singular e desconhecida. Um mosteiro vasto, onde se reuniam mais de 4 dezenas de cristãos ricos desiludidos dos prazeres do mundo, era bem um dos pontos de partida do segundo século para o catolicismo e para o sacerdócio organizado sobre bases econômicas, eliminativas de todas as florações do messianismo.
Reparou que ali não mais havia a simplicidade das catacumbas. A simbologia pagã parecia invadir todos os departamentos da casa. Aqueles romanos convertidos não dispensavam as fórmulas de oração aos seus antigos deuses. Por toda parte pendiam cruzes grandes e pequenas, talhadas em mármores ou madeira, esculpidas em moldes diversos. Havia salas de preces em que repousavam imagens do Cristo, de marfim e de cera prateada, dormindo inertes entre verdadeiros tufos de rosas e violetas. O culto exterior do politeísmo parecia redivivo, indestrutível e inelutável. Para sua manutenção, notava ela mesma a intriga dos padres flamínios de Roma, figurando-se-lhe que o Evangelho, ali, constituía mero pretexto para galvanizar as crenças mortas. O espírito formalista de Epifânio buscará adotar o estabelecimento de todas as convenções imprescindíveis. Um sino anunciava a mudança das meditações, a hora do trabalho, das preces, das refeições e o tempo destinado ao repouso do espírito. O sentido de espontaneidade da lição do Senhor no Tiberíades, por conciliar a possibilidade e a necessidade dos crentes, havia desaparecido. A convenção implacável de Epifânio regulamentava todos os serviços. O mais interessante é que, naqueles mosteiros remotos da África e da Ásia, onde se acolhiam os cristãos receosos das perseguições inflexíveis da metrópole, já existiam as famosas horas do capítulo, isto é, a reunião íntima de todos os membros da comunidade para repasto das intrigas e dos pontos de vista individuais. Célia estranhou que, dentro de um instituto cristão por excelência, pudessem vigorar aberrações como essa, que vinha diretamente dos colégios romanos, onde pontificavam sacerdotes flamínios ou vestais. Mas era obrigada a aceitar as ordens superiores sem deixar transparecer o seu desencanto. Condenando, embora, tais manifestações nocivas do culto exterior, a filha de Ovide em breve conquistaria a admiração e confiança de todos pela retidão do proceder, a evidenciar os mais elevados atos de humildade e compreensão do Evangelho. De trato amicíssimo, com o amável das suas palavras carinhosas e amigas, o irmão Marinho transformava-se no ímã de todas as atenções, edificando as afeições mais puras naquele convívio singular. Contudo, alguém havia ali que guardava o mais venenoso despeito em face da sua vida pura. Esse alguém era Epifânio, cujo espírito despótico e original se habituara a mandar em todos os corações com brutalidade e aspereza. A circunstância de nada encontrar no filho do antigo companheiro que merecesse censura irritava-lhe o espírito tirânico. Nas horas do capítulo, observava que as opiniões do irmão Marinho triunfavam sempre pela sublime compreensão de fraternidade e de amor de que davam pleno testemunho. A jovem, porém, não obstante estranhar-lhe as atitudes, não podia definir os gestos rudes do superior dentro da sua candidez espiritual. Certo dia, na hora consagrada às intrigas e devassas que antecederam, no catolicismo, o Instituto da Confissão Auricular, cheio de austeridade e artificialismo, Epifânio fez longa preleção sobre as tentações do mundo, dizendo dos seus caminhos abomináveis e das trevas que inundavam o coração de todos os pecadores, envolvendo todas as coisas da vida na sua condenação e na sua fúria religiosa. Terminada a palestra fanática, solicitou, ao modo das primeiras assembleias cristãs, que todos os irmãos se pronunciassem sobre a preleção. Mas, enquanto todos aprovavam os conceitos irrestritamente, Célia, na sua inocente sinceridade, replicou: Mestre Epifânio, vossa palavra é extremamente respeitável para quantos laboram nesta casa, mas peço licença para ponderar que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho justo que nos refugiemos neste retiro até que passe a onda sanguinária das perseguições aos adeptos do Cordeiro. Todavia, amainada a tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando-nos em suas lutas dolorosas, porque, sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus. O diretor espiritual lançou-lhe um olhar sombrio, enquanto toda a assembleia parecia satisfeita com a oportunidade daquele esclarecimento. No próximo capítulo, prosseguiremos então com os mesmos estudos, disse Epifânio em tom quase rude, visivelmente contrariado com o argumento retorquível apresentado contra sua inovação despótica em detrimento dos ensinamentos evangélicos. No dia seguinte, o irmão Marinho foi chamado ao gabinete do superior, que lhe dirigiu a palavra nestes termos: Marinho, nosso irmão Dioclécio, provedor desta casa há mais de 10 anos, encontra-se alquebrado, doente, e eu preciso confiar esse encargo a alguém cuja noção de responsabilidade me dispense de sindicâncias e cuidados especiais.
Dessarte, de amanhã em diante, ficarás com o encargo de ir ao mercado mais próximo 2 vezes por semana, de modo a cuidares convenientemente das pequenas provisões do mosteiro. A jovem acolheu a recomendação, agradecendo a confiança a ela deferida. E, com semelhante providência, a palavra de Epifânio, nos dias do capítulo, já não seria perturbada pelas suas observações simples e portadoras dos melhores esclarecimentos evangélicos. O mercado distava 3 léguas do convento, porquanto estava situado numa grande povoação na estrada de Alexandria. Desse modo, em sua caminhada a pé, sobraçando 2 cestos enormes, a filha de Ovídio era obrigada a pernoitar na única estalagem ali existente, visto ter de esperar a parte da manhã seguinte, quando o mercado exibia os seus produtos. Aquelas jornadas semanais cansavam-na sobremaneira a princípio, mas, pouco a pouco, foi-se habituando ao novo imperativo de suas obrigações. Aproveitando a solidão dos caminhos para os melhores exercícios espirituais, não só relia velhos pergaminhos que continham os princípios do Evangelho e as narrativas dos apóstolos, como exercitava as mais sadias meditações, nas quais deixava o coração envolar-se em preces cariciosas ao Senhor. No mosteiro, todos os irmãos respeitavam-na. Por seus atos e palavras, ela centralizava os afetos gerais que lhe cercavam o espírito de consideração e de amor desvelado. 3 anos passaram sem que um só dia desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de amargura, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude irrepreensível. Na povoação mais próxima, igualmente, onde os serviços do mercado a convocavam ao cumprimento do dever, todos lhe apreciavam os generosos dotes d'alma, mormente na hospedaria em que pernoitava 2 vezes por semana. Acontece, porém, que Menênio Túlio, o hospedeiro, tinha uma filha de nome Bruneilda, que reparara os belos traços fisionômicos do irmão Marinho, tomada de singulares impressões. Em vão se ataviava para lhe provocar atenção, sempre voltada para os assuntos espirituais, irritando-se intimamente com a sua afetuosa indiferença, sempre cordial e fraterna. Longos meses transcorreram sem que Bruneilda pudesse desvendar o mistério daquela alma esquiva, cheia de beleza e delicada masculinidade aos seus olhos, enquanto o irmão Marinho, dentro de suas elevadas disposições espirituais, nunca chegou a perceber a bastardia dos pensamentos e intenções da jovem, que tantas vezes o cumulava de gentilezas cariciosas. Foi então que Bruneilda, desenganada nos seus propósitos inconfessáveis, passou a relacionar-se com um soldado romano, amigo de seu pai e da família, recém-chegado da capital do império e cheio de ousadias e atitudes insinuantes. Em breve, a filha do estalajadeiro inclinava-se para o desfiladeiro da perdição, ao passo que o sedutor da sua alma inquieta e versátil se ausentava propositadamente, regressando a Roma, depois de obter o consentimento dos superiores. Abandonada a sua prova aspérrima, Bruneilda procurou disfarçar os seus angustiosos pensamentos íntimos. Com a alma tomada de inquietações em face da severidade dos princípios familiares, desejava morrer de modo a eliminar todos os resquícios da falta e desaparecer para sempre. Faltava-lhe, porém, o ânimo para realizar tão odioso crime. Dia chegou, contudo, em que não mais pôde ocultar, aos olhos paternos, a realidade. Recolhendo-se ao leito na véspera de receber o fruto dos seus amores, foi obrigada a cientificar Menênio de quanto ocorria. Tomado de dor selvagem, o coração paterno obrigou a filha a confessar-se plenamente, a fim de poder vingar-se. Bruneilda, contudo, no instante de revelar o nome de quem a infelicitara, sentiu o pavor da situação, dizendo caluniosamente: "Meu pai, perdoai-me a falta que vos desonra o nome, respeitável e impoluto, mas quem me levou a transigir tão penosamente com os sagrados princípios familiares que nos ensinastes foi o irmão Marinho, com a sua delicadeza capciosa." Menênio Túlio sentiu o coração abrir-se em chaga viva. Nunca poderia imaginar semelhante coisa. O irmão Marinho consolidara no seu conceito as mais confortadoras esperanças, e ele confiava na sua conduta como confiaria no melhor dos amigos. Mas, ante a evidência dos fatos, exclamou em voz ríspida: "Pois bem, minha casa não ficará com essa mancha indelével. Tua prevaricação não desonrará o nome de minha família, porque ninguém saberá que acedeste aos propósitos criminosos do infame. Eu mesmo levarei a criança Epifânio, a fim de que os seus sequazes considerem a enormidade desse crime. Se tanto for necessário, não desdenharei empunhar a espada em defesa do círculo sagrado da família, mas preferirei humilhá-los, devolvendo ao sedutor o fruto da sua covardia."
Com efeito, dissimulando a dor imensa do seu coração e do seu lar, Menênio Túlio, no dia seguinte, ao alvorecer, marchou para o mosteiro, levando consigo um pequeno cesto, de que um mísero pequenino era o singular conteúdo. Chamada à portaria pelo irmão Filipe, quando o sol ia alto, a fim de atender à insistência do visitante, o superior da comunidade ouviu os impropérios de Menênio com o coração gelado de rancor. Cientificado de todas as confissões de Bruneilda em relação a Marinho, mestre Epifânio mandou chamá-la à sua presença com a brutalidade dos seus gestos selvagens. Irmão Marinho, exclamou o superior para a filha de Ovídio, que o escutava amargurada e surpreendida. Então é assim que demonstras gratidão a esta casa? Onde se encontram as tuas avançadas concepções do Evangelho, que não te impediram de praticar tão nefando delito? Recebendo-te no mosteiro e confiando-te uma missão de trabalho neste retiro do Senhor, depositei nos teus esforços uma sagrada confiança de pai. Entretanto, não hesitaste em lançar o nosso nome ao escândalo, enxovalhando uma instituição que nos é sumamente venerável ao espírito. Observando a miserável criança junto do estalajadeiro, que lhe não correspondia a saudação, a jovem interrogou, enquanto Epifânio fazia uma pausa. Mas de que me acusam? Ainda o perguntas? Revidou Menênio Túlio, de faces congestas. Minha desventurada filha revelou-me a tua ação torpe, não vacilando em levar ao meu lar honesto a lama da tua concupiscência. Estás enganado se supões que minha casa vá colher o fruto criminoso das tuas desregradas paixões, porque esta miserável criança ficará nesta casa, a fim de que o pai infame resolva sobre o seu destino. Depois de pronunciar estas palavras, acrescidas de impropérios ao suposto conquistador da filha, o estalajadeiro retirou-se ante o pasmo de Célia e de Epifânio, deixando ali a criança mísera em completo abandono. A jovem compreendeu, num relance, que o mundo espiritual exigia um novo testemunho da sua fé e, enquanto caminhava quase serenamente para tomar nos braços o inocentinho, o superior da comunidade advertia colérico. Irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a tua escandalosa presença. Explica-te. Confessa as tuas faltas, a fim de que a minha autoridade possa cuidar das providências oportunas e necessárias. Célia, em poucos instantes, mergulhou o pensamento dolorido nas meditações indispensáveis, e valendo-se da mesma fé intangível e cristalina que lhe havia orientado todos os penosos sacrifícios do destino, exclamou com humildade: Pai Epifânio, quem comete um ato dessa natureza é indigno do hábito que nos deve aproximar do Cordeiro de Deus. Estou pronto, pois, a aceitar com resignação as penas que a vossa autoridade me impuser. Pois bem, replicou o superior na sua orgulhosa severidade, deve sair imediatamente do mosteiro, levando contigo essa criança miserável. Nesse instante, porém, quase todos os religiosos se haviam aproximado, observando a relevância da cena. Custava-lhes crer na culpabilidade do irmão Marinho, que ali se encontrava humilde, evidenciando a mais consoladora serenidade no brilho calmo dos olhos úmidos. E, sentindo que todos os companheiros eram simpáticos à sua causa, a filha de Ovídio, com uma inflexão de voz inesquecível, ajoelhou diante de Epifânio e pediu: Meu pai, não me expulseis desta comunidade para sempre. Não conheço as regiões que nos rodeiam. Sou ignorante e encontro-me doente. Não me desampareis, considerando a palavra do Divino Mestre, que se afirmava como recurso de todos os enfermos e desvalidos deste mundo. Se tenho a alma indigna de permanecer neste retiro de Jesus, dai-me a permissão de habitar o casebre abandonado ao pé do horto. Eu vos prometo trabalhar de manhã à noite no amanho da terra, a fim de esquecer os meus desvios. Pai Epifânio, se não me concederdes essa graça por mim, concedei-a por este pequenino abandonado, para quem viverei com todas as forças do meu coração. Chorava copiosamente ao fazer a dolorosa rogativa. No íntimo, o orgulhoso Alfídio Prisco, que desejava aplicar o evangelho à sua maneira, quis negar, mas, num relance, notou que todos os companheiros da comunidade estavam comovidos e apiedados. Não o resolverei por mim, clamou exasperado. Todos os membros do mosteiro deverão considerar estranhos e descabidos a tua solicitação. Todavia, consultados os companheiros, para quem a jovem caluniada erguia os olhos súplices, houve um movimento geral favorável à filha de Ovídio. Epifânio não conseguiu a desejada recusa, endereçando aos seus benfeitores um carinhoso olhar de agradecimento, o irmão Marinho abandonou o recinto,
erguendo corajosamente a criancinha nos braços e retirando-se para a choupana abandonada ao pé do imenso horto do mosteiro. Dessa vez, Célia não se entregou à peregrinação por caminhos ásperos, mas só Deus poderia testemunhar os seus imensuráveis sacrifícios. Com inauditas dificuldades, buscou adaptar-se com o pequenino à sua nova vida, à custa dos mais ingentes trabalhos, na sua soledade dolorosa, a cujas angústias alguns irmãos do mosteiro estendiam mãos carinhosas. Lembrando-se de Ciro, cercava o pequenito de todos os cuidados, esperando que Jesus lhe concedesse forças para o integral cumprimento de suas provações. Durante o dia, trabalhava exaustivamente no cultivo das hortaliças, aproveitando os crepúsculos para as meditações e os estudos, que pareciam povoados de seres e de vozes carinhosas do invisível. Dia houve em que uma pobre mulher do povo passava pelo sítio, a pé, com um filhinho quase agonizante, buscando as estradas de Alexandria à cata de recursos. Era de tarde. Batendo à porta humilde do irmão Marinho, este lhe levantou as fibras da alma abatida, convidando-a às preciosas meditações do Evangelho. Solicitado com insistência pela humilde criatura para impor as mãos, qual faziam os apóstolos de Jesus, sobre o doentinho, tal ambiente de confiança e de amor que sabia criar com as suas palavras, Célia, entregando-se a esse ato de fé pela primeira vez, teve a ventura de observar que o pequeno agonizante recuperava o alento e a saúde num sorriso. Então, a mulher do povo prosternou-se ali mesmo, rendendo graças ao Senhor e misturando as suas lágrimas com as do irmão Marinho, que também chorava de comoção e agradecimento. Desde esse dia, nunca mais a casinhola do horto deixou de receber os pobres e aflitos de todas as categorias sociais, que lá iam rogar as bênçãos de Jesus através daquela alma pura e simples, santificada pelos mais acerbos sofrimentos.